Um século de hipocrisia, Rodrigo Constantino. É divertidíssima a esquizofrenia de nossos artistas e intelectuais de esquerda. Admiram o socialismo de Fidel Castro, mas adoram também três coisas que só o capitalismo sabe dar: bons cachês e moeda forte, ausência de censura e consumismo burguês. Trata-se de filhos de Marx numa transa adúltera com a Coca-Cola. Roberto Campos. O arquiteto Oscar Niemeyer completou um século de vida sob grande reverência da mídia. Ele foi tratado como gênio e como um orgulho nacional, respeitado no mundo todo. Não vem ao caso julgar suas obras em si, em primeiro lugar porque não sou arquiteto e não seria capaz de fazer uma análise técnica, e em segundo lugar porque isso é irrelevante para o que pretendo aqui tratar. Entendo perfeitamente que podemos separar as obras do seu autor e julgá-los independentemente. Alguém pode detestar a pessoa em si, mas respeitar o seu trabalho. O problema é que vejo justamente uma grande confusão no caso de Niemeyer e tantos outros artistas e intelectuais. O que acaba sendo admirado, quando não idolatrado, é a própria pessoa. E, enquanto figura humana, não há nada admirável num sujeito que defendeu o comunismo a vida inteira. Niemeyer, sejamos bem francos, não passa de um hipócrita. Seus inúmeros trabalhos realizados para governos, principalmente o de JK, lhe renderam uma bela fortuna. O arquiteto mamou e muito nas tetas estatais, tornando-se um homem bem rico. No entanto, ele insiste em pregar da boca para fora o regime comunista, a igualdade material entre todos. Não consta nas minhas informações que ele tenha doado sua fortuna para os pobres. Enquanto isso, o capitalista egoísta Bill Gates já doou vários bilhões à caridade. Além disso, a igualdade pregada por Niemeyer é aquela existente em Cuba, cuja ditadura cruel o arquiteto até hoje defende. Gostaria de entender como alguém que defende Fidel Castro, o maior genocida da América Latina, pode ser uma figura respeitável como ser humano. São coisas completamente contraditórias e impossíveis de se conciliar. Mostre-me alguém que admira Fidel Castro e eu lhe garanto se tratar ou de um perfeito idiota ou de um grande safado. E vamos combinar que a ignorância é cada vez menos possível como desculpa para defender algo tão nefasto como o regime cubano, restando apenas a opção da falta de caráter mesmo. Ainda mais no caso de Niemeyer. Na prática, Niemeyer é um capitalista, não um comunista, mas um capitalista da pior espécie, o que usa retórica socialista para enganar os otários. Sua festa do centenário ocorreu em São Conrado, bairro de luxo no Rio, para 400 convidados. Bem ao lado vivem os milhares de favelados da Rocinha. Artistas de esquerda são assim mesmo, adoram os pobres, de preferência longe. Outro aclamado artista socialista é Chico Buarque, mais um que admira Cuba bem de longe, de sua mansão. E cobra caro em seus shows, mantendo os pobres bem afastados dos seus eventos. A definição de socialista feita por Roberto Campos nos remete diretamente a estes artistas. No meu dicionário, diz ele, socialista é o cara que alardeia intenções e dispensa resultados. Adora ser generoso com o dinheiro alheio e prega a igualdade social, mas se considera mais igual que os outros. Aquelas pessoas que realmente são admiráveis, como tantos empresários que criam riqueza através de inovações que beneficiam as massas, acabam vítima da inveja esquerdista. O sujeito que ficou rico porque montou um negócio, gerou empregos e criou valor para o mercado, reconhecendo através de trocas voluntárias, é taxado de egoísta, insensível ou mesmo explorador por aqueles mordidos pela mosca marxista. Mas quando o ricaço é algum hipócrita que prega aos quatro ventos as maravilhas do socialismo, vivendo no maior luxo que apenas o capitalismo pode propiciar, então ele é ovacionado por uma legião de perfeitos idiotas, de preferência se boa parte de sua fortuna for fruto de relações simbióticas com o governo. Em resumo, os esquerdistas costumam invejar aquele que deveria ser admirado e admirar aquele que deveria ser execrado. É muita inversão de valores. Recentemente, mais 3 cubanos fugiram da ilha presídio de Fidel Castro. Eles eram artistas, como o cantor Chico Buarque, por exemplo. Aproveitaram a oportunidade e abandonaram o paraíso comunista, que faz até o Brasil parecer um lugar decente. Eu gostaria de aproveitar a ocasião para fazer uma proposta. Trocar esses 3 fugitivos que buscam a liberdade por Oscar Niemeyer, Chico Buarque e Luiz Fernando Veríssimo, 3 adorados artistas brasileiros defensores do modelo cubano. Claro que não seria uma troca compulsória, pois estas coisas autoritárias eu deixo com os comunistas, que abominam a liberdade individual. A proposta é uma sugestão, na verdade.
Acho que esses 3 comunistas mostrariam ao mundo que colocam suas ações onde estão suas palavras, provando que realmente admiram Cuba. Veríssimo recentemente chegou a escrever um artigo defendendo Zapata e Che Guevara. Não seria maravilhoso ele demonstrar a todos como de fato adora o resultado dos ideais dessas pitorescas figuras? Enfim, Niemeyer completa 100 anos de vida. Um centenário defendendo atrocidades, com incrível incapacidade de mudar as crenças diante dos fatos. O que alguém como Niemeyer tem para ser admirado como pessoa? Os heróis dos brasileiros me dão calafrios. Eu só lamento nessas horas não acreditar em inferno. Creio que nada seria mais justo para um Niemeyer quando batesse as botas do que ter de viver eternamente num lugar como Cuba, a visão perfeita de inferno, muito mais realista que a de Dante. E claro, sem ser amigo do diabo, pois uma coisa é viver em Cuba fazendo parte da nomenclatura de Fidel, com direito a casas luxuosas e até Mercedes na garagem. E outra completamente diferente é ser um pobre coitado qualquer por lá. Acredito que esse seria um castigo merecido para este defensor de Cuba, que completa um século de hipocrisia sendo idolatrado pelos idiotas. Observação. O pagador de impostos brasileiro acaba de dar um belo presente compulsório para Niemeyer, através do governo Lula, que irá reformar o Palácio da Alvorada pela bagatela de R$1 milhão, utilizando o escritório do arquiteto comunista. Não houve licitação. Resta uma dúvida. O arquiteto vai explorar os proletários, segundo seus próprios conceitos marxistas, e reter a mais-valia? Ah, se fôssemos exigir coerência desses ídolos da esquerda.